Toda metodologia é muito importante na nossa vida, seja no campo pessoal ou também no profissional. E aqui na PWR Soccer, essa metodologia é importante principalmente para os nossos atletas. Para falar sobre isso, o nosso convidado é o Jorge Marinho, professor que já está aqui, treinador também, que já falou isso daí num primeiro momento e agora volta para a gente poder destrinchar ainda mais esse assunto na nossa série de entrevistas. Jorge, muito obrigado. Seja bem-vindo mais uma vez aqui conosco. Ou seja, sem metodologia não dá para fazer nada, né? É verdade. Desde já eu agradeço também a presença de vocês mais uma vez. Claro, eu acho que para iniciar um trabalho dentro do futebol, acho que a gente tem que iniciar a partir do momento e colocar uma metodologia aí dentro, né? Então, dentro da minha experiência, de onde eu ter vivido muito tempo aí, fora do país, principalmente na Europa, e buscando algumas metodologias, né? Por exemplo, da Inglaterra, de Portugal, da Espanha, onde eu tive mais tempo vivendo, e vi que a gente pode trazer um pouco de cada metodologia dessas, né, para a gente poder se adaptar dentro da PWR. E o foco principal, né, dentro das metodologias foi a da Espanha. Por quê? Porque ali eles visam o atleta, eles visam o indivíduo. Não? Então, assim, para desenvolver um atleta de futebol, existem algumas estruturas, né, dentro da metodologia da Espanha. Um exemplo, não? A estrutura socioafetiva, criativa expressiva, condicional, coordenativa. E aí, dentro dessas estruturas, a gente tem que colocar dentro da sessão de treinamento, dentro das tarefas da sessão de treinamento. É claro que é como se fosse um equalizador, não? Então, existem estruturas dentro da tarefa que vai ter uma maior intensidade, outras menos. Então, dentro dessa sessão de treinamento, a gente coloca essas estruturas dentro e, claro, para desenvolver quem? Como centro, o atleta. Ô Jorge, você tocou num assunto muito importante, né? Tem a parte afetiva, tem a parte aí, técnica, que você consegue unir as duas coisas. No dia a dia, quando o atleta ele já está aqui participando de todo esse processo, né? Que a gente viu e está mostrando algumas imagens nesse momento aqui, que começa dentro desse espaço e depois vai ali para o campo. Como é que o atleta é iniciado dentro dessa metodologia? Como é que vocês conseguem decodificar a metodologia lá da Europa e colocar aqui dentro da nossa cultura brasileira, trazendo para esses garotos que vocês estão preparando realmente para o aspecto profissional? Claro, boa pergunta. E assim, dentro da própria sessão dele, no início de tudo isso, é o desenvolvimento humano. Então ele chega aqui, como a gente já falou em outros vídeos, né, que ele recebe todo o material do roupeiro e tal. Enfim, e a partir daí vamos para a parte do treino, propriamente dito, né? Então, como é que a gente inicia? Já com a tarefa, uma estrutura socioafetiva. Então, eles jogam uma altinha, que as pessoas vão entender, né? 2 sem coxa. Então, são atividades já socioafetivas para que eles tenham uma relação entre ele e o companheiro, entre ele e o profissional da PWR. E a partir daí, a gente já faz um trabalho voltado já para aquela parte de liberação, ativação, mobilidade, preparando o corpo para a atividade que vai vir em seguida. E aí já colocamos o quê? A parte já mais específica, né? A bioenergética, mais específica do futebol, a potência, a velocidade, a força. Então a gente já faz esse trabalho prévio campo. E a partir daí a gente coloca já no campo o quê? Uma estrutura dentro dessa metodologia, que é o que eu acabei de falar. Então a gente coloca algumas atividades, por exemplo, uma tarefa mais global, né, que é uma atividade inicial de uma sessão de treino. Ela está muito mais distante da realidade do jogo. E aí a gente vai montando uma estrutura, né, dentro de uma tarefa depois já integral ou estruturada. E aí depois a gente utiliza uma atividade já com o jogo modificado, né, que é uma tarefa modificada, que aí eu já me aproximo mais das atividades, né, das ações do jogo, né? E claro, e como é que a gente parte de tudo isso? Como é que a gente monta, né, essas tarefas, esses exercícios? É através das situações simuladores preferenciais. O que seria isso, Jorge? São fotos, são ações do jogo que a gente traz para a realidade do treino. Para quê? Para que ele possa vivenciar isso e, a partir daí, tomar melhores decisões aonde? No próprio jogo. Então, a gente está sempre simulando o quê? O jogo, através dessas situações simuladoras preferenciais, que é o SSSP. E utilizando o quê? Essas tarefas. Muito bem, Jorge.
tem um aspecto muito importante que eu acho que o trabalho de vocês ele é tão diferenciado que entra a questão do olhar do treinador, né? É o olhar ali do comportamento dos atletas, dos alunos ali em campo, quando eles já estão na fase do desenvolvimento, e vocês fazem muito bem aqui na PWR. Eu percebo o seu olhar quando você está ali no campo, prestando atenção nos detalhes. É ali que você consegue captar a metodologia e implantar essa metodologia para os alunos? Sem dúvida, sem dúvida. E aí dentro dessas estruturas, e aí claro que tem uma estrutura mental que a gente já utiliza como um pilar da PWR, né? Então, a partir disso, eles precisam entender por que eles estão aqui, qual o sentido de estar aqui na PWR, qual o motivo. Então, a partir desse trabalho de mental, né, de entender o que é uma disciplina, o que é se dedicar dentro do treino, é ele fazer umas pequenas reflexões no dia a dia, de realmente, será que eu entreguei bem no treino? Será que eu entendi bem, né, o que foi colocado? Né, o que precisa para que eu possa cada vez mais crescer, me desenvolver, claro. E aí esse olhar clínico, sem dúvida, por toda a experiência, por muitas experiências, muita vivência dentro do futebol, a gente consegue sim detectar isso, né? E a partir daí, trocar mais uma informação com o preparador físico, que é o Pedro Henrique, trocar um pouco mais de informação com o Rafael Gonçalves, que é o psicólogo do esporte, ou o Eduardo, do Rui Ramos, que já é o mentor de carreira desses atletas. Então, assim, a gente tem essa troca semanal de informações. Para quê? Para cada vez mais a gente ser mais assertivo dentro do nosso dia a dia, né, do atleta. E é isso que acontece. É tão bacana quando a gente vem mostrar todo esse trabalho aqui da PWR Soccer, porque a gente percebe o envolvimento por parte dos treinadores, por parte dos professores e com os alunos. E aí, quem está nos assistindo agora deve estar ali se perguntando, nossa, eu gostaria muito de poder participar dessa metodologia. Eu quero fazer parte da PWR Soccer, eu quero fazer parte desse centro de treinamento. O pai que está ali assistindo, o próprio adolescente, quem tem essa vontade de desenvolver essa habilidade, o que ele pode fazer? De que maneira vocês podem realizar esse sonho e trazer esses garotos para cá? Qual é o primeiro passo? O primeiro passo é o que eu acabei de falar, é o objetivo, o porquê dele, né? Se você sonha em ser jogador de futebol, e eu acredito que você já passou por alguns locais onde você não conseguiu alcançar o seu ápice, né, o seu desenvolvimento, o seu crescimento, venha para a PWR, que aqui o nosso trabalho é muito individualizado, como eu acabei de falar no início de tudo. Então, o indivíduo, o atleta, é o ponto principal do nosso desenvolvimento. Então, ele precisa entrar em contato com a PWR, né, através do nosso site, através do Instagram. A partir do momento que ele esteja aqui, ele vai ser recebido por uma pessoa responsável por esse setor da PWR, e aí vai falar um pouco mais, né, da nossa metodologia, como funciona, como é o desenvolvimento. Como você colocou os pais, né, eu até convido o próprio pai, a família vir, porque tem pais que assistem os nossos treinamentos, que estão aqui no nosso dia, e trocam uma palavrinha com ele para vocês entenderem a dimensão do que é a PWR, o que é esse desenvolvimento do ser humano dentro da PWR. E, claro, do atleta. Muito bem. Olha que bacana, né? Então, o convite foi feito aqui pelo professor Jorge. Venha para cá, despertou a curiosidade, despertou essa vontade. Vem aqui para assistir um treinamento que, olha, eu te garanto, é muito bacana. E para você que está nos acompanhando, aproveita aí então para colocar o sininho para você receber esse conteúdo em primeira mão, e a gente volta com muito mais conteúdos inteligentes aqui na PWR TV, e eu aguardo você, hein? Até lá. Obrigado, Jorge. Eu que agradeço mais uma vez pelo convite de estarmos aqui juntos. E é isso, rapaziada. Venham fazer parte da PWR. Um abraço.